Podemos ir? Pode ir. Bom, tá. Por que a COP de Dubai será importante? Olha, as COPs, no geral, elas são importantes porque elas fazem parte de um processo, né? Nenhuma COP existe por si só, ela não tá ali sozinha. Mas essa COP 28, ela traz um mecanismo importante que é a finalização do processo do Global Stocktake. Não é mais possível estabilizar o aumento da temperatura em 2 graus Celsius. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. Tem algum país que vai estar bem na fita? Eu não sei se agora a gente consegue falar isso com esse global. No ritmo que nós estamos tratando essa questão, no ritmo em que as NDCs estão sendo endereçadas, nós precisamos agir mais rápido e mais efetivamente se a gente quiser conter essa crise. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame. Tenho aqui comigo Marina Felipe, repórter ESG da Exame, Mariana Grilli, repórter de Agro da Exame. E hoje nós vamos fazer aqui uma reunião de pauta aberta para falar sobre COP. Começando, acho que a gente poderia falar do Global Stocktake, né, que é o grande tema da COP. O que é isso? É um grande balanço global de como nós estamos em relação às mudanças climáticas, como nós estamos em relação a essa crise climática, onde nós estamos, onde nós queremos chegar e nos permite traçar estratégias e trajetórias possíveis dentro desse contexto. E a verdade é que está tudo muito ruim. Em 2030, a gente teria que ter reduzido 43% das emissões. Nós fizemos uma matéria recente que, com um pouco de esforço e sorte, vamos ter um aumento de 8%. Falo olhando para quem? Para essa ou para aquela? Para mim. Tá. Veja, o que está acontecendo com o planeta é uma questão muito clara do ponto de vista científico. Não é mais possível estabilizar o aumento da temperatura em 2 graus Celsius. O planeta, com as emissões que nós temos hoje, vai se aquecer entre 2,5 graus a 3 graus. E a maior parte dos países do Acordo de Paris se comprometem a se transformar em net zero, ou seja, ter emissões líquidas zero, mas isso também não é possível. Aqui no Brasil, quando a gente fala de mudanças do clima, a gente está falando de afetar o setor que move a economia do país. Recentemente a gente deu uma matéria aí sobre o pessoal da cana, falando que é isso, assim, os ciclos de chuva, eles estão mais apertados. Então, os níveis pluviométricos podem ser os mesmos. Mas uma coisa é chover um volume X em 7 meses, outra coisa é em 3. E isso está associado a um problema geopolítico global, que é o problema da contabilidade das emissões de carbono e da responsabilidade pelas emissões de carbono. 86% desses estudos são produzidos no hemisfério norte, na Europa e nos Estados Unidos, e os principais organismos de medida só aceitam as medidas vindas desses estudos. Apenas 4% desses estudos vem da América Latina, que responde por 23% da oferta de gado bovino, de carne de gado bovino. Então, olha a distorção. E 0,4% vem
da África. E aí, considerando esse contexto, a gente pode falar das questões de justiça climática, Sim. né? Porque, no fim, é isso que a gente está falando. Como que as pessoas que mais são impactadas pelas crises do clima podem ter mudanças relevantes nesse sentido. Acho que saiu aí essa semana passada, a questão de que os maiores emissores são o 1% mais rico do planeta. Sim. E, no fim, quem sofre essas consequências é justamente os mais pobres, né? Então, como que essa transição ela vai ser justa? Como que se considera a justiça climática a partir de vários fatores, que entra questões também como equidade de gênero, racismo ambiental, preservação de quilombos, que são áreas bastante importantes nas questões de clima. A grande injustiça das mudanças climáticas é o seguinte: obviamente foram os países desenvolvidos que, não vou falar causaram o problema, mas assim, Contribuíram Emitiram, fortemente. no mínimo. contribuíram mais. Por quê? Porque aí vou É dar uma um questão contexto histórica, aqui. né? É uma questão histórica. Quer dizer, de revolução industrial aí, né? os países ricos são os que mais se beneficiaram e mais contribuíram para a mudança climática. Os países ricos também são os que mais têm condições de combater, porque eles são os que têm mais dinheiro. Financiar né? a solução. De financiar né? soluções para as mudanças. Só que eles não são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Exato. Quem mais sofre são os pobres. Uma coisa que a gente acompanhou no ano passado, que acho que vale retomar, é justamente aquelas reuniões que foram feitas com o Lula Juventude, né? A gente participou daquelas bem reuniões lembrado. ali e na hora tinha uma certa comoção, porque... O Brasil voltou, né? Não, Esse enredo do Brasil voltou. dos jovens poderem conversar diretamente naquela sala ali. Então, tinham várias organizações sociais que conversaram e colocaram ali uma carta do que eles esperavam. E agora o que foi feito nesse primeiro ano para atingir um pouco dessa expectativa, que ainda é muito pouco, né, de termos práticos. E aí, Leandrão? E o nosso voo? Cancelado. Quantas horas para viajar? Previsão daqui 38 horas. 38. 2 dias praticamente. Tranquilo, tudo tranquilo. Normal. Mais um dia normal. Eu falei pra gente não pegar esse A380. Esse avião é muito grande. Se dá problema, não dá para pousar em lugar nenhum.